Olá, meus irmãos, meus amigos, boa tarde. Estavam com saudade de mim? Estavam me aguardando, não é? É o nosso encontro diário para refletirmos a palavra de Deus. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Me sinto muito feliz em estar aqui. Até porque sei que tem pessoas também que gostam de ver este vídeo, participar comigo da reflexão da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, a você que já entrou agora, a você que vai entrar mais tarde um pouquinho, a você que vai chegar no meio ou no finzinho, a você que vai assistir mais tarde e assistir amanhã. Sejam todos bem-vindos. Desde os primórdios da fé, Jesus não cansa de enviar trabalhadores para a vinha da sua igreja. Ao iniciarmos esta liturgia, possamos dizer-lhes com generosidade: eis-me aqui, envia a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veremos agora, para iniciarmos, assim, sobre o santo do dia. Como já disse aqui outras vezes, aqui e acolá, não são todos os dias, mas na maioria dos dias nós temos um santo que é venerado pela nossa igreja. Hoje nós teremos um santo e seus companheiros. Não foi só ele que foi mártir, ele foi junto, levou vários companheiros. Então, assim, vamos meditar também no santo do dia. Você que chegou agora, bem-vinda. Fazendo-me companhia, que bom, né? Estou vendo aqui um pouco, né? A foto de vocês que acabaram de entrar. Sejam bem-vindos, espero que essa reflexão, essa liturgia, essa reflexão acrescente muito na vida de vocês. Como eu estava falando sobre o santo do dia, né? Hoje a igreja, ela homenageia Santo Agostinho e companheiros. Santo Agostinho não é o filho de Mônica, né? Santa Mônica. É um outro Agostinho, né? Ele é Agostinho Van Gogh. Então, no ano de 2000, São João Paulo II canonizou 120 católicos. Bispos, padres, seminaristas, leigos e leigas, tanto os missionários europeus quanto indígenas convertidos à fé da Igreja, que sofreram o martírio na China desde o século XVII até o século XX. Agostinho Van Gogh foi o primeiro padre diocesano chinês a dar o seu belo testemunho, no ano de 1815, inspirado pela constância de um missionário mártir. Então, hoje a gente celebra e venera este santo. E seus companheiros, 120 pessoas ao todo, né? O Papa João Paulo II canonizou no ano de 2000, todos eles, né? Morreram mártires por professar sua fé no Deus verdadeiro, né? E sua fé católica também. Peçamos a Deus, né, nesse dia de hoje, por todos eles, né? Peçamos a Deus que eles possam, assim, lá do céu, interceder a Deus por nós, né? E por nossa igreja. A gente sabe que tempos difíceis para a nossa igreja virá. Já foi predito, né? E a gente já está passando um pouquinho desses tempos difíceis, quando a gente precisa levar a palavra de Deus, mas estamos sem assembleias, né? Os nossos templos estão praticamente vazios, só com os padres e as pessoas da liturgia. Então já começa assim os tempos ficarem bem difíceis. Então vamos pedir a esses santos que a igreja hoje venera, que eles intercedam junto a Deus para que essa perseguição não venha
e se vier, que nós sejamos fortes o suficiente para suportar e nunca negar a nossa fé. Oremos. Ao Pai, pela coroa do martírio, que Ele com sua constante proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura que veremos hoje é uma leitura tirada do livro da profecia de Oséias. Profecia de Oséias, o capítulo é o 10, os versículos de 1 a 3, de 7 a 8 e também o versículo 12. Quem está com a Bíblia por perto, pode abrir no livro da profecia de Oséias, o capítulo é o 10, os versículos de 1 a 3, de 7 a 8 e o versículo 12. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia-se os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber o castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. Decreto dirão agora. De certo dirão agora. Não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre os seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e as colinas caiam sobre nós. Semeai justiça entre vós, e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O salmo que refletiremos é o 105 na Bíblia Católica, 104 em outras Bíblias. A resposta a este salmo está no versículo 4b. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e o seu poder. Buscai constantemente sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. Proclamemos o Santo Evangelho. O Evangelho tirado do livro do evangelista São Mateus, o capítulo é o 10, os versículos de 1 a 7. Mateus 10, versículos de 1 a 7.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amigos, meus irmãos, que a santa palavra de Deus perdoe os nossos pecados e possa, assim, nos ajudar no nosso processo de conversão. A conversão, ela é diária, né? A gente não vai se converter hoje e está convertido e pronto. A conversão é algo que acontece na nossa vida diariamente. Todos os santos que hoje temos na Galeria dos Santos, eles viveram num processo de conversão e santidade, dia após dia. E se eles puderam alcançar, né, essa santidade, e hoje são, né, canonizados, né, estão lá no céu, junto de Deus, eles também passaram trilharam um caminho assim como o nosso, né, de dificuldade, de sofrimento, mas buscando em Deus sua força, fugindo sempre do pecado e trilhando um caminho que leva à santidade, dia após dia. Pois bem, meus irmãos, ontem nós vimos aqui, né, Jesus, nos seus ensinamentos, andando pelas cidades, pelas sinagogas, sempre cheio de pessoas, de multidões que lhe rodeavam, né, porque ele tinha palavras de salvação, palavra de vida. E ele, né, no finzinho, ele olhava para aquela multidão e viu que aquelas pessoas estavam tristes, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Quando uma ovelha não tem pastor, ela está lá à deriva, ela está lá, né, andando de qualquer jeito, comendo de qualquer jeito, às vezes até passando fome, porque quando tem o pastor, ele sabe levar esta ovelha de uma pastagem para outra, onde tem melhor pastagem. Mas Jesus viu que aquele povo, eles estavam andando assim, como ovelhas que não têm pastor. E hoje já nós observamos, né, dando um prosseguimento, porque as leituras diárias da Palavra de Deus, elas sempre dão continuidade, as mensagens são continuadas. É tanto que ontem nós lemos a primeira leitura tirada do livro do profeta Oséias, e hoje nós estamos dando continuidade, né? Então vamos meditar um pouquinho aqui nessa leitura da profecia de Oséias, né? Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Então, lá na Samaria, lá, né, esse povo, né, Israel, que era o povo de Deus, era o povo escolhido por Deus. Deus sempre vinha escolhendo o seu povo. E esse povo, Israel, era um povo escolhido por Deus, né? E eles viviam uma vida boa, né? Eles tinham caminhado no deserto adentro, feito aquela caminhada. Aqueles que foram perseverantes e perseveraram até o fim, chegaram à terra prometida, uma terra fértil, uma terra muito boa de viver. Por isso aqui diz que Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo.
Aqui não só falava da vinha, como falava do povo de Israel, o povo de Israel. Eram pessoas que davam frutos, né? O próprio Jesus já disse em outro momento que é pelo fruto que nós conhecemos, é pelo fruto, né, que a gente vai conhecer as pessoas. Quem é bom dá bons frutos, né? Quem é mau dá maus frutos. E Israel era uma videira, ele comparou Israel com uma videira que dava frutos para consumo. Então, era uma terra fértil, era uma videira, né? O nome videira vem da palavra vida. Então, aí tinha o quê? Era uma vida boa, era uma vida tranquila. Mas na medida de sua produção, eles erguiam altares, não ao Deus verdadeiro, o Deus único, mas aos deuses, né? A gente já viu ontem Oséias, né, falando em nome do Senhor contra aquelas pessoas que estavam idolatrando, fazendo altares, ídolos, né? E por causa do coração dividido daquele povo, que não sabia se adorava a Deus ou aos ídolos, nessa leitura de hoje, Deus manda Oséias falar. Com o coração dividido, deve agora receber castigo, né? Porque para toda ação há uma reação. Eles estavam buscando o castigo de Deus quando eles estavam agindo daquela forma, pois Deus não estava contente, né? E aqui Oséias disse para eles: o Senhor Deus, o Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. E depois de tudo isso, eles iriam dizer: não temos rei e não temos medo do Senhor. Eles não tinham rei, estavam à mercê, e também, de certo, diriam assim: não tenho medo do Senhor. Continuavam naquela vida achando que estava correto, né? E assim o tempo foi passando, né? E diante de tudo que foi acontecendo para aquele povo, iria chegar o dia em que eles iam dizer assim: então se dirá aos montes. Então eles iam ficar tão, como é que se diz? Tão entristecidos, tão infelizes, vamos dizer assim, que eram capazes de dizer aos montes: cobri-nos, e as colinas caiam sobre nós. Então, assim, eles, é como se diz no popular, eu se sentia assim: se pudesse o chão abriria e eles entrariam, né? Como às vezes a gente diz assim: hoje, se eu pudesse o chão abria e eu entrava. Diante de certas situações, a gente às vezes diz, né? Fala esse dito popular. E eles aqui na palavra diz que então se dirá aos montes: cobri-nos, e as colinas caiam sobre nós. Eles iriam ter esse desejo para fugir dos sofrimentos que iriam estar passando por conta por conta das suas injustiças, da sua desobediência. E Oséias falava para ele: é tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame justiça em vós. E ali estava Oséias dizendo para eles: é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado. E eu digo para vocês que essa palavra é bem atual. É tempo de buscarmos ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Que vai chegar vai ter uma hora que a gente vai procurar e não vai encontrar. Essa palavra se torna até atual para os acontecimentos de hoje, para o tempo de hoje. A gente está vendo pessoas ainda muito rebeldes. Estamos vendo pessoas muito desobedientes a esse nosso Deus. E com certeza Deus, ele não está se alegrando com isso. E se teve punição para o povo daquela época, eu acredito que terá para nós também. Se não buscarmos ao Senhor, como diz assim, se não procurarmos o Senhor até que ele venha. E o Salmo nos diz que é para buscarmos o Senhor constantemente, buscar constantemente a face do Senhor. Então aqui é só reforçando o que eu acabei de falar, né? Procurai o Senhor Deus e o seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios
e as palavras dos seus lábios. Então, lembrar das maravilhas que ele fez. E quantas maravilhas o Senhor Deus tem feito na nossa vida. É só a gente fechar os olhos, começar a meditar, olhar para trás, o que já aconteceu de maravilhas na nossa vida. Com certeza, nós vamos ter motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E no início do salmo diz: cantai e entoai salmos para ele, né? Publicai todas as suas maravilhas. Então, assim, precisamos louvar, agradecer ao nosso Deus todo dia, porque ele sempre tem feito maravilhas para o seu povo. Eu digo que se não é a maravilha de Deus, se não é a graça de Deus, eu não estaria aqui de pé. Muito menos tendo força para abrir a boca e proclamar sua palavra diante desta câmarazinha e diante de tantas pessoas que eu sei que agora estão comigo ao vivo e que com certeza amam o nosso Deus tanto quanto eu, tanto quanto todos os santos, tanto quanto todos os apóstolos. E aí Jesus via ontem que aquele povo estava cansado, né, fatigado, cabisbaixo, como ovelhas que não têm pastor. Então, o que foi que ele fez logo em seguida é o que diz o Evangelho hoje. Chamou os 12, né, e deu poder. Chamou os 12 e transferiu de Jesus, o poder para aqueles seus apóstolos. Até ali ele vinha curando, ele curou aquela menina, né, que a mãe foi lá, curou a mulher que estava com hemorragia, onde a gente viu que ele curou, né, tirou um demônio, né, de um homem surdo, que era surdo por conta, né, do demônio que habitava nele. Então Jesus até ali vinha fazendo muitas curas. E a partir daquele momento que ele viu esse povo tão necessitado, ele achou melhor fazer, né, chamar os 12 e dividir e mandar, né, eles irem até, aqui diz, ide até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não disse assim, vá até os pagãos, ou então vá até os samaritanos. Ele disse, vão antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque lá em Israel, onde a gente viu, né, tudo que estava acontecendo, que foi dito na profecia de Oséias, estava acontecendo tudo aquilo que a gente leu ontem, que a gente leu hoje, um povo muito pervertido, né? E aí ele disse, vão primeiro a essas pessoas, essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois iremos a outros lugares, mas ele deu prioridade a essas pessoas que estavam como que perdidas, né? E ele foi chamando e foi enviando, né? E não só enviou, como deu poder de curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Então, meus irmãos, ontem, hoje, amanhã, o poder está com o nosso Deus. Mas, se Ele quiser, Ele repassa para cada um de nós hoje, para a gente dar continuidade à sua obra. Aquele que diz, como a gente leu aqui no início, né, fiz um pequeno comentário dizendo assim, eis-me aqui, envia-me. Então, assim, se você, se nós estivermos dispostos, né, hoje, em um tempo onde nós encontramos também muitas pessoas perdidas no sentido, assim, que não encontraram o nosso Deus ainda. Não é perdida pelo pecado, é perdida porque ainda não encontraram o Deus verdadeiro, não fizeram ainda experiência com o nosso Deus verdadeiro. Hoje, sim, nós também precisamos ser essas pessoas que vão até essas ovelhas, que estão também aí cabisbaixas, abatidas, depressivas, sem fé, sem esperança. Hoje, com certeza, ele espera que você diga, eis-me aqui, para que ele possa se enviar. A messe é grande, foi dito na leitura de ontem, a messe é grande e poucos são os operários.
A messe naquele tempo era grande e pouco eram os operários. Foram só 12. Hoje a messe é grande e ainda continua sendo pouco esses operários. Só da gente imaginar no mundo inteiro quantas mil e milhões e milhares de pessoas estão aí, né, como ovelhas que não têm pastor. Ao nosso redor, basta a gente olhar no nosso bairro, na nossa igreja comunitária, a gente percebe um grupo vai em busca de Jesus nos dias das celebrações, outros não. A gente passa para as celebrações, estão por aí enchendo os bares. E às vezes com muita tristeza, sai dali triste, sai dali chorosos, vai para casa, faz besteira, né? Então existem muitas pessoas ainda nesse estado também, deplorável, eu diria assim. Nesse estado triste, que com certeza Jesus está olhando com misericórdia, com compaixão, e esperando que nós façamos alguma coisa por elas. Porque eu e você, meu irmão, precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Porque Ele não só vai enviar, como Ele vai nos capacitar para a missão. Peçamos ao dono da messe que nos envie, que nos capacite. Não estaríamos aqui na terra para nada. Estamos aqui porque temos uma missão. Precisamos, sim, ajudar na obra começada. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus essa força, essa coragem, para todos os dias a gente trabalhar no nosso processo de conversão e também no nosso processo missionário. Você não pode fazer muito, faça pouco. Faça ao seu redor, faça na sua família, faça através dos seus vizinhos, onde você encontrou oportunidade. Onde você foi e encontrou oportunidade para fazer a obra, faça. Amém? Louvado seja nosso Deus. Peçamos a graça de sentir a presença de Cristo na igreja e no mundo e de irradiá-la a nossos irmãos e irmãs. Vou repetir: peçamos a graça de sentir a presença de Cristo na igreja e no mundo e de irradiá-la até os nossos irmãos e irmãs. Vamos rezar junto e a nossa resposta será: Senhor, atendei as nossas súplicas. Senhor, atendei a nossa súplica. Para que possamos, por meio da oração e da leitura da palavra, cultivar a presença de Cristo entre nós, nós vos pedimos. Senhor, atendei nossa súplica. Para que possamos santificar a vida cotidiana em nossos lares, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa súplica. Para que possamos nos dedicar toda a semana a alguma obra de misericórdia corporal ou espiritual, nós vos pedimos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Para que possamos compartilhar a nossa fé católica com os nossos vizinhos e amigos, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa súplica. Para que a gente possa ser assim, instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de solidariedade em meio a um mundo tão necessitado, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa súplica. Por todas aquelas pessoas que agora estão doentes, que o Senhor entre com sua misericórdia. Por aquelas pessoas que estão abatidas, sobrecarregadas com seus fardos. Que o Senhor possa, assim, trazer o alento, trazer o consolo, trazer o alívio, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa súplica. Por todas as pessoas que estão trabalhando na linha de frente dessa doença, que está aí atingindo todo o mundo, para que eles não caiam em desespero, para que eles não caiam na desesperança, para que eles não faltem à fé, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa súplica.
Senhor, ensinai-nos a esperar a vinda definitiva do reino com desejo e fé, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Peçamos ao Senhor agora, neste momento, continuando a nossa oração, nesta prece que Ele próprio nos ensinou, que Ele fortaleça o nosso sim, dando-nos coragem, dando-nos entendimento, sabedoria, dando-nos esperança. Que Ele fortaleça a nossa caminhada rumo à santidade, que Ele fortaleça o nosso processo de conversão. Nós os pedimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a nossa Mãe Maria, ela que está velando por nós, dia após dia, noite após noite, intercedendo junto ao seu Filho com amor e piedade. Peçamos a Maria que ela cubra-nos com teu manto, com seu manto de amor, com seu manto de misericórdia, para que esse vírus não atinja mais a ninguém. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Deus, bendito seja o seu santo nome. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui hoje. Quero agradecer aqueles que vão vir depois, né? Eu sei que em outros momentos vão vir mais pessoas e assistir esse vídeo, participar desta leitura e reflexão. Quero agradecer a Deus por me dar coragem, né? Me dar a graça de eu saber tirar um tempinho do meu dia para estar aqui, para engrandecer o nome dele, para fortalecer a nossa fé, para ajudar no processo de fortalecimento da nossa fé. Muito obrigado, meu Deus, por todos vocês. Muito obrigado, Jesus, por cada família que comigo esteve e que comigo vai estar mais tarde, outro dia. Que o seu nome seja honrado, louvado e glorificado por estas pessoas. Amém. Então, meus irmãos, ainda hoje vamos ter mais orações, né? Mais tarde, às 7h30 da noite, nós teremos, assim, o ofício da Imaculada Conceição, também rezado por mim. Quero convidar a todos que, neste horário, voltem a entrar, né? A conectar-se ao Facebook, na nossa página, e fique comigo também rezando essa oração poderosíssima. Essa oração que nós vamos rezar hoje, as nossas intenções são colocadas por todas as famílias do nosso país e do mundo inteiro, para que Maria, com seu amor de mãe, possa assim nos livrar de tudo que é mal, cobrindo-nos com seu manto de amor. Então você é o nosso convidado. Ficaram comigo aqui, amei. Não posso falar o nome de vocês, porque eu só vou ver depois, né, nos comentários, né, as pessoas que vão curtir. Mas agora eu não tenho como agradecer um a um. Mas se sintam amados e agradecidos, né, por mim e por Deus também. Muito obrigado, recebo o meu abraço, recebam todos o meu abraço de paz. E que vocês tenham uma noite de paz, uma noite feliz. Amém. Até mais.